Atenção, tomem seus lugares, preparem a pipoca e fiquem a postos, pois o show vai começar. Na verdade já começou. O circo pirotécnico imbatível, CPI para resumir, já colocou seus palhaços em cena, já convocou sua enorme assessoria de imprensa e aponta os canhões para a plateia, prometendo muitos fogos e diversão. A gargalhada é garantida na largada. Duvida? Então veja, Renan Calheiros vai participar do time dos 11 para investigar desvios éticos. Sim, o senador que é réu em inúmeros processos virou o bastião da ética agora, e devemos aguardar as investigações objetivas e isentas que virão a seguir. A entrevista no Jornal da Manhã da Jovem Pan com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia hoje, da qual eu participei, me segurando para não rir, confesso, expôs com perfeição o que vai ser essa CPI. Um palco para narrativas políticas contra o governo. Tudo em nome da ciência, claro. Demonização do tratamento precoce, do conceito de imunidade de rebanho que a Suécia adotou. Cada item será puxado da cartola no seu devido momento. Assim como a santificação da vacina, que só não está solucionando, pelo visto, a crise no Uruguai. Mas deixa isso para lá. Apesar de até a Folha de São Paulo ter finalmente reportado esse fato incômodo hoje. É verdade que o jornal sequer menciona na chamada o elevado grau de vacinação no país vizinho, mas solta dentro da reportagem a informação, abre aspas, mais de 1 milhão de doses foram aplicadas a 26% da população que recebeu pelo menos uma dose do imunizante. O país comprou vacinas da Pfizer e da chinesa Sinovac, fabricante da Coronavac. A CPI vai ignorar isso, certamente, pois o foco é outro, o show pirotécnico contra Bolsonaro. O circo está garantido mesmo com o esforço do senador Girão de, ao menos, dar um pouco mais de seriedade à coisa, incluindo a investigação dos recursos federais para estados e municípios, onde há efetivamente indícios de corrupção. Mas o jornalista Carlos Andreasa, no Globo, concluiu algo bem diferente. Após tratar com o devido respeito o companheiro de Maduro, o senador Randolfo Rodrigues, passou a tratar com enorme desrespeito e desprezo até o senador bolsonarista Girão. O jornalista dá a entender que seria absurdo investigar prefeitos e governadores, algo sem um foco definido para uma CPI, e basicamente ridiculariza como narrativa bolsonarista chamá-los de tiranos e corruptos, sendo que há farta evidência do covidão, como eu disse, e nenhuma de suposta omissão federal na tragédia de Manaus. Mas a coisa piora bem. Ao mesmo tempo em que demonizam tudo aquilo ligado a Bolsonaro, os militantes esquerdistas da imprensa avançam com a tentativa de normalização de Lula, com a banalização do Foro de São Paulo, tentando colocar o PT no centro ideológico. Foi o caso de Reinaldo Azevedo dessa vez, depois que outros colegas já tinham feito o mesmo. Cadê alguém sem prova só para não radicalizar o processo? E que radicalização? O Lula veio a público, está acenando mais para o centro do que para a esquerda. Para de falar porcaria. E nossos liberais se calam, pois o único foco deles é atacar e derrubar Bolsonaro, como sabemos. Sentindo-se protegido por companheiros supremos e por aliados na imprensa e até por liberais, o ex-presidente corrupto partiu para o escárnio total, expondo fortes pitadas de psicopatia, mas tudo ensaiado pelo circo pirotécnico. Estou tranquilo. Tem gente que gosta de fazer confusão, dizendo que a anulação dos meus processos é a anulação da Lava Jato, escreveu Lula. É a anulação do meu caso. A minha briga é com o meu caso específico. Estou discutindo a minha inocência. Se alguém roubou, que seja preso. É ou não psicopatia? Com esse STF arbitrário que avança sobre demais poderes e solta Lula, além de torná-lo elegível. Com essa imprensa abutre, que cata pelo em ovo e sem encontrar, inventa o pelo. E com essa oposição irresponsável e demagógica que torce pelo pior, a jornalista Miriam Leitão acha que o problema da nossa instabilidade no país é Bolsonaro. Somente Bolsonaro. Ricardo Noblat ainda ficou chateado porque Pedro Bial disse que só entrevistaria Lula com um detector de mentiras,
Ai, que grosseiro! Mas para derrotar Bolsonaro, vale até se calar diante desse esforço pirotécnico circense de resgatar o Lulinha Paz e Amor, não é mesmo? A lição que vem da América não é das melhores, ao menos não para quem tem algum apreço pela liberdade e valores constitucionais, aquilo que a direita sempre defendeu. O Partido Democrata, cada vez mais PSOL, quer mesmo levar adiante o plano de diluir a maioria conservadora da Suprema Corte. É golpe, é chavismo. Mas nossos jornalistas acham Biden o máximo. Um moderado fantástico, né, Guga? Leandro Ruschel resumiu bem. Nos Estados Unidos, parte da direita, junto com isentões, defenderam a eleição de Biden contra o radicalismo de Trump. Resultado, Biden apresenta a agenda mais radical de esquerda em décadas, chegando ao ponto de buscar mudança na Suprema Corte para indicar ministros. Mas o ex-ministro da nossa Suprema Corte, Aires Brito, um grande moderado, segundo a nossa mídia, aplaude a postura do presidente americano, que estaria, segundo ele, apenas colocando em prática a Constituição brasileira. Os 4 eixos do governo Biden são meio ambiente, proteção social, educação e saúde, ou seja, Biden está aplicando nos Estados Unidos a Constituição brasileira. Uau! Mas nossos liberais já gostam até mais do Biden do que Trump, que odeiam, porque isso serve ao intuito de demonizar Bolsonaro no Brasil, não é mesmo? Nossos liberais estão decepcionados com Paulo Guedes, que não consegue entregar tudo aquilo que prometeu, e não tem nada a ver com o Congresso, imagina. Mas isso eles ignoram e se aliam até ao PSOL para derrubar o Bolsonaro. Entende? A bancada do PSOL apresentou 3 projetos de decreto legislativo para retirar os Correios, a Eletrobras e a EBC, TV Lula, dos planos de privatização de Guedes e Bolsonaro. Defender as estatais é defender o Brasil, escreveu a deputada Sâmia Bonfim. É que Bolsonaro representa uma ameaça fascista, sabe? Disseram os palhaços do circo. Os mesmos que repetem que o problema é ele estar ao lado do Centrão e ter abandonado a bandeira ética. Comentando a coluna de Gabriela Prioli na Folha de São Paulo, alegando que Bolsonaro é o cão que só ladra, mas não morde, Marcos Petruccelli apontou a incoerência da turma. Uai, se essa é a constatação, então está na hora de parar de chamar o cara de nazista e fascista, né? Não orna, concluiu. Sim, não orna, mas não cobre coerência da esquerda, meu caro. O problema do Bolsonaro é, ao mesmo tempo, ter cedido ao Centrão, tipo um Temer, que os nossos liberais elogiam, só que melhorado, basta ver o ministério, as estatais e tudo, e ser também uma enorme ameaça fascista, percebe? Depende das circunstâncias para ver qual cartada será usada. Quem liga para incoerências? No circo, ninguém, pois os palhaços são livres para criar as próprias regras, dependendo do interesse do momento. Gabi, aliás, era sempre desmascarada por Caio Coppola na CNN. Outro que sofria o mesmo espancamento intelectual diário era o advogado Augusto de Arruda Botelho. Tão imparcial, tão isento, sério, né? Basta ver quem é o ministro do Supremo que ele admira, para dizer o mínimo. Lewandowski é um gigante, baita ministro, baita professor, baita ser humano. Um mito, praticamente? Imagina se alguém se referisse assim ao Bolsonaro. É gado que chama? Cada um com suas preferências. Só não venha depois bancar o isentão. É petista, sim. E como todo petista, o desejo real é colocar o Brasil novamente sob o comando do Foro de São Paulo, mirando no exemplo venezuelano e argentino. E por falar em Argentina, a Argentina obriga montadoras a produzir com a sua capacidade máxima. É ditadura que chama? Ah, que inveja de um país que tem um presidente e que, aliás, está disparando os casos de Covid. É genocida que chama? Mas parece que o povo argentino não está muito feliz, né? Milhares de argentinos fizeram nova manifestação contra o governo Fernandes Kirchner. Manifestantes pediram a reabertura da economia, diz a revista Oeste. A Argentina segue rumo ao destino venezuelano e a parcela decente que restou da população luta com as suas parcas forças para tentar impedir essa tragédia. A mesma que muitos brasileiros desejam com o empenho profundo que eles demonstram para o nosso país. E para fechar o relato sobre o circo, sobre as técnicas e magias, né, de transformar o Brasil na Venezuela,
saiu uma nova pesquisa eleitoral, viu? Que aponta 92% de intenção de voto para Lula no segundo turno. Foi do Data Lula, mas a mídia jura que é imparcial. Foram consultadas 2.000 pessoas em presídios, bocas de fumo do tráfico, sindicatos socialistas, professores universitários, alunos ligados à Uni e, claro, jornalistas. The show must go on.